E aí, segundão, beleza? Então, voltamos aí para fazer aquela correçãozinha da lista de exercícios que eu passei mais cedo, né? Falei que eu ia corrigir hoje? Então, tá aí. Exercício da apostila. Tem um monte de exercícios que eu passei aí, né? Deve ter reclamado pra caramba. Mas a gente vai corrigir rapidinho, alguns deles são bem fáceis. Só, por favor, pedir um favor para vocês, para não repararem que eu vou estar olhando para o monitor aqui, porque a apostila vai estar no meu monitor aqui para eu orientar em que exercício eu estou. Tá bom? Então se liga na correção, não se liga em mim não. Valeu? Ok, pessoal, vamos então ao primeiro exercício. Nós temos aí o exercício da página 59, né? Os exercícios números 7, 8 e 9. Vamos lá então. Tá? Página 59 primeiro. Vamos começar do exercício número 7. Ele diz aí que tem um gráfico e que apresenta ou representa a variação de temperatura de 100 gramas de um corpo sólido, né? Em função da quantidade de calor recebida que ele recebe de uma fonte térmica que tem potência de 60 calorias por minuto. Em 4 minutos, a variação de temperatura sofrida pelo corpo será de quanto? Então tem um gráfico aí, um gráfico também pequenininho, tranquilinho da gente interpretar, ok? Tá ok? Esse gráfico aí representa a temperatura e a quantidade de calor, temperatura em graus Celsius, quantidade de calor em calorias, tá ok? Ele começa com temperatura de 20 e vai terminar com a 50, ó, tá vendo? E quantas calorias ele absorve aí? Ele absorve 90 calorias. Além disso, ele diz que essa potência dessa fonte, sei lá o que for, fogão, enfim, é de 60 calorias por minuto. Então a potência, deixa eu botar aqui do lado, a potência 60 calorias por minuto, não por segundo, hein? Minuto, tá ok? Em 4 minutos, qual vai ser a variação de temperatura desse carinha aí? Muito bem. O que acontece? Para eu saber qual é a variação de temperatura desse sujeito, essa questão aí me permite fazer o cálculo, mas ele não permite fazer diretamente o cálculo que vai me dar a resposta. Por quê? A variação de temperatura eu vou conseguir dar quantidade de calor. Massa, calor específico, variação de temperatura. Tá? Eu vou fazer uma modificação, dar uma invertida aqui, para eu achar que a variação de temperatura eu posso calcular como? Delta teta, isso. MC está multiplicando, passo para dividindo. Quantidade, massa, calor específico. Né? Ele também me deu a massa do corpo, que é de 100 gramas, que eu esqueci de colocar aqui, mas vamos lá. Tá no enunciado, 100 gramas, ok? E aí, eu posso aqui, ó, quantidade de calor, variação de temperatura. Ele me deu a massa. Se eu não quiser usar a massa, ao invés de usar essa fórmula, eu posso usar a fórmula da capacidade térmica, tá? Capacidade térmica igual a quantidade por variação de temperatura. Se eu inverter, eu posso ter a variação de temperatura como sendo a quantidade dividido pela capacidade térmica. Tá ok? O problema todo é o seguinte: eu não tenho nem o calor específico, nem a capacidade térmica. Tá? E aí, fazer a conta para os dois vai exigir que eu tenha esses dois valores. Entretanto, como eu tenho quantidade de calor e variação de temperatura aqui, eu posso calcular a capacidade térmica muito mais rápido do que calcular o calor específico. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer aqui do ladinho, vou até colocar em azul, tá ok? Ó, qual é a capacidade térmica desse corpo? É a quantidade de calor que ele recebeu pela variação de temperatura que ele sofreu. Aqui me diz que ele recebeu uma quantidade de calor de 90 calorias. E diz que a variação de temperatura dele foi quanto? Variação de temperatura de 30 graus. Tá ok? Então aqui ele recebeu 90 para ter 30 de variação de temperatura. Então esse cara tem uma capacidade térmica de 3 calorias por grau Celsius. Ok? 90 calorias, 30 graus Celsius. Já tem o valor de C. Se eu tiver o valor da quantidade de calor,
Aí sim, eu consigo calcular a variação de temperatura. Não tem a quantidade de calor. Pô, tá de sacanagem, né, professor? Não, isso não, o cara na apostila, ok? Mas como que eu faço para calcular a quantidade de calor? Ah, massa eu já não usei. Poderia ter usado. Eu optei por não usar. E a potência não vai usar, não? Potência térmica, muito bem. Então vamos lá. Potência térmica, quantidade de calor por variação de tempo. Ó, ele me diz que esse cara ficou sendo aquecido por 4 minutos. Então, a variação de tempo, ou se você quiser falar de outra maneira, o intervalo de tempo é de 4 minutos. Então, a quantidade de calor que ele recebeu, a cruz credo, vai ser igual a potência vezes o tempo. Nem precisava você fazer aquela inversão ali, né? Raciocínio. Se a cada minuto ele recebe 60 calorias, em 4 minutos, quantas calorias ele vai receber? 60 vezes 4, 240 calorias. Agora sim que eu tenho a quantidade de calor que ele recebeu, finalmente, né? E tenho a capacidade térmica dele, eu vou finalmente jogar aqui, ó. Ok? Então, finalmente, a variação de temperatura vai ser igual à quantidade de calor, que é a 240, dividido por 3, que é a capacidade térmica. Então, a variação de temperatura que esse cara sofreu vai ser de 80 graus Celsius, ok? Que equivale à resposta da letra B. Tá vendo? Esse foi o primeiro exercício da apostila, por isso que eu passo exercícios avulsos, para a gente poder treinar uns exercícios que são em nível mais baixo. Esse é o primeiro exercício da apostila, você fala, pô, primeiro, teoricamente mais fácil, né? Olha a trabalheira que deu. É por isso que eu insisto em passar exercícios um pouco mais básicos, tá? Para a gente poder ver a aplicação simples da fórmula. Deixa eu apagar aqui, que essa fórmula a gente não precisou usar. Poderia ter usado perfeitamente, tá bom? A gente optou por não usar. Segue o fluxo. Questão número 8. Na questão número 8, ele diz aí que tem uma experiência que foi feita onde o grupo de alunos usa um saco térmico, uma sacola que não deixa trocar calor com o lado de fora, né? Contendo 500 gramas de chumbo ali dentro. 500 gramas de chumbo. Massa! 500. O que ele falou? Calor específico do chumbo. 0,3. Olha o que ele fala, hein? Cacau. Kelvin. Quilograma, não é isso? Quilograma Celsius. Ou quilograma Kelvin poderia ser. Tá bom? Então 0,3 quilocalorias. Bom, vamos lá. Soltando o conjunto 30 vezes uma altura de 1 metro, qual foi o aumento de temperatura sofrida pela massa de chumbo? Olha isso. Repara no que ele está falando. O que ele está falando é o seguinte. Pega o chumbo. Solta. Ele vai cair e por causa do atrito, ele vai sofrer aumento de temperatura. Aí ele diz que soltando o conjunto 30 vezes de uma altura de 1 metro, qual foi o aumento de temperatura sofrido por ele? Isso quer dizer que ele vai receber energia que vai virar calor, mas a energia que ele recebe é em forma de energia mecânica. Tá ok? Fazer o que, né? Bom, é um cálculo aproximado, tá, gente? Porque aí precisava de outra coisa. Por exemplo, na verdade, precisava aí da força de atrito e tal, né? Tá bom? Mas é a experiência de Joule que ele está usando aí. Então, quantidade de energia mecânica que ele recebe vai ser a energia potencial que ele recebeu 30 vezes. Porque foi 30 vezes solto. Então vai ser 30 vezes massa, gravidade, altura. E aí tem que lembrar que a altura da qual ele soltou foi 1 metro e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Ele poderia ter dado o valor de G ainda anunciado, não deu não, né? Fazer o que, né? Então, a energia mecânica que ele recebeu foi massa, 30, né?
vezes a massa, que é 500 gramas ou 0,5 quilogramas, Kg. 0,5 vezes 10 vezes 1. Tá? 30 vezes 0,5 é 15. 15 vezes 10 é 150. 150 vezes 1, ele recebeu 150 joules. Fazer o que, né? Aí, não esqueça, uma caloria é igual a 4 joules, que foi o que ele deu aí. Então, 150 joules é igual a 150 dividido por 4, que vai dar 37,5 calorias. Então, os 150 joules que ele recebeu nessa queda, vale, na verdade, 37,5 calorias. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque ele vai ter que usar o valor em calorias para resolver a questão. Ele quer que você faça o aumento. Da temperatura. Então, quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Esse carinha aqui, ó, é a energia mecânica que ele vai receber. Então, a variação de temperatura vai ser quantidade, massa vezes calor específico, passa para lá. Fazer o que, né? Então, a variação de temperatura vai passar a ser igual. Olha os 37,5 aqui, ó. 37,5. Cadê? 0,3. Repara que tem K de um lado, K do outro. Se eu cortar, tá vendo? Vai ficar caloria por grau Celsius. Então não precisa nem converter, tá bom? 0,3, ou 0,3 é o valor específico, deixa eu botar para cá. E o valor da massa é 100. Então vai dar 37,5 dividido por 30. O que vai dar quanto? Não vai dar próximo não, vai dar exato, que bom. Vai dar 1,25 graus Celsius. Essa variação de temperatura equivale à resposta letra C. Ok? Vou apagar ali para fazer a questão número 9. Só apagar daquele lado ali rapidinho. Tá? Questão 9, então, ele diz aí o quê? Que para considerar um aquecedor elétrico que tenha a função de aquecer a água, e aí ele tem uma potência elétrica constante, 560 watts. Ou seja, uma potência de 560 watts. Tá? Muito bem. Esse aquecedor foi utilizado para variar a temperatura de 72 graus Celsius de 1 litro de água. Acontece que a variação de temperatura foi de 72. De 1 litro de água. Então aí para a água, 1 litro pesa exatamente 1 quilograma, ou seja, 1 gramas. Outras substâncias têm outros pesos, outras densidades, mas a água, 1 quilo por cada litro. Tá bem? Então vamos lá. Aí, considerando então o calor específico da água sendo 1 caloria grau Celsius, e fazendo com que uma caloria seja 4,186 joule, ele pede de você duas coisinhas, tá? Primeiro, quanto calor foi transferido para a água, e segundo, quanto tempo demorou para realizar o aquecimento. A quantidade de calor na letra A é rapidinho de fazer. Massa, calor específico, variação de temperatura. Depois que você fez as transformações, fica mais fácil, tá bom? Então, a quantidade de calor é o valor da massa de água, que é 1000, calor específico 1, variação de temperatura 72, o que vai dar 72.000 calorias. Ok? 72.000 calorias. A quantidade de calor, então, não tem muito mistério, não. Agora, na letra B tem mistério. Um pouquinho, porque o cara pede para você o tempo. Quando pede para você o tempo, tem que lembrar o seguinte. Aonde que tem fórmula de tempo? Na equação da potência. Tá bom? Então, a gente vai usar aqui potência igual a quantidade dividido por tempo.
Como ele quer que você calcule o tempo, nós vamos fazer uma pequena inversão aqui para escrever tempo é igual a quantidade dividido por potência. Ok? Deixa eu fechar o delta aqui, né? Ok. Então, tem uma dificuldade aí pequena. Aqui está em watts, joules por segundo, e aqui está em caloria. Essa dificuldade, vamos dizer assim, né, ela vem do fato de que as unidades de medida não se combinam. Então, ou a gente transforma potência para calorias por segundo ao invés de watts, ou a gente faz 72 mil calorias virarem joules. Qual que é melhor de fazer? Faz aquela que envolve multiplicação. A potência é joule. Joule para caloria, eu vou ter que dividir. Então é melhor fazer aqui, ó, tá bom? Que eu multiplico. Então aqui, ó, a quantidade de calor é 72 mil vezes 4,186. 30.239,2 joules. Dá essa conta aí mais ou menos, tá? Eu posso ter errado no númerozinho, mas é aproximadamente isso aí. Então o tempo vai ser 302.392 dividido por 560. Deixa eu refazer esse cálculo aqui, um minutinho. Muito bem, então fizemos o cálculo ali. A única diferença que deu foi que aqui era 301 ao invés de 302, tá? Então aqui, ainda bem que não tinha dividido no final, né? 301.392 dividido por 560, o que vai dar aproximadamente 538,2 segundos. Deixa eu colocar aqui, segundos, tá? Então vai dar aí 9 minutos, quase 9 minutos, tá? Quase 9 minutos. O que não tem alternativa, então, é o resultado final, tá bom? Vou apagar ali para a gente poder fazer as outras que agora estão na página 63. Voltamos aí, pessoal, com os exercícios da página 63, 64 e 65. Passei aqui uma sequência, tá? Os exercícios número 13, 14, 15, 16 e 17. Vamos começar do exercício número 13. Alguns desses exercícios não envolvem cálculo, tá? No exercício número 13, por exemplo, ele diz que durante o experimento em laboratório de física, o professor colocou no fogo uma barra de ferro. Mostrou aos alunos que a barra de ferro se aqueceu, ou seja, que ela sofreu uma elevação de temperatura. E em seguida, o professor fez o mesmo com um bloco de gelo, a 0 graus Celsius. E mostrou que o gelo, ao invés de aquecer, derreteu. Ok? Isso transformou-se em líquido, mas a temperatura não mudou. Tá bom? Com esse experimento, o professor demonstrou que quando o corpo recebe calor, ele pode produzir variação de temperatura ou mudança de estado físico. E aí? Sobre esses efeitos, é correto dizer o quê? Simples. Quando há variação de temperatura, o calor absorvido é denominado calor sensível. E quando há mudança de estado físico, o calor recebido é denominado calor latente. Então, na verdade, o ferro recebeu calor sensível e o gelo recebeu calor latente. Ou seja, a opção correta é a letra A. Simples e direto assim. Acabou. Questão número 14. Na questão 14 tem uma amostra de uma substância que é aquecida e com aquecedor ali, né, e tal, gerando calor com potência constante. Então ela recebe calor de maneira constante, tá bom? A amostra da substância está inicialmente no estado sólido e aí se funde, derrete. Depois é vaporizada, vira vapor da substância lá, qualquer que seja. A variação de temperatura nas duas fases, fase sólida e depois fase líquida, em função do tempo, é colocado em forma de gráfico. O gráfico representa a temperatura em função do tempo, como vou colocar aqui. Está ali o gráfico e repara as partes inclinadas, tá? O que ele pergunta é, examinando esse gráfico aí, podemos afirmar os calores específicos da substância nas fases sólida, líquida e gasosa, ou seja, calor específico na parte sólida, calor específico na parte líquida,
calor específico na parte gasosa, tem que relação matemática em si? Bom, basta você analisar a inclinação. Na fase sólida, a inclinação é intermediária, mas na fase líquida está bem deitada e na fase gasosa bem em pé. O que significa isso? Aqui na parte sólida houve um pouco de equilíbrio entre tempo e temperatura, ou seja, a temperatura variou numa velocidade mediana. Na parte do estado líquido, a temperatura variou pouco à medida que o tempo passa. E na parte gasosa, a temperatura disparou num tempo curto. O que significa isso? Significa que na parte líquida, a substância apresentou maior variação de temperatura, então seu calor específico é pequeno. E na parte gasosa, ele apresentou uma grande variação de temperatura, o seu calor específico tem valor muito pequenininho aqui, o valor pequeno aqui e o valor intermediário entre esses dois. Comparando um com os outros, o que significa isso? Nesse trecho, o calor específico tem menor valor, porque a temperatura disparou, então ele aquece fácil. Nesse trecho, o calor específico tem grande valor, a temperatura demora a aumentar. Então, na verdade, aqui, o que acontece é que o calor específico na parte da gasosa é menor e o calor específico na parte líquida é maior. Então, das duas, uma. Ou eu organizo dessa maneira, na parte líquida é maior do que na parte sólida, que é maior do que na parte gasosa, para dizer que o gasoso é menor, ou dessa maneira, gasosa é menor do que a sólida, que é menor do que a líquida. Ou isso, ou isso. E a opção correta contém uma dessas respostas aí. É a letra E, que contém essa opção. Ok? Vamos na questão 15. Na questão 15, ele diz que um corpo absorve e cede energia térmica de modo que ocorra variação na sua temperatura e denominamos essa energia de calor sensível. A denominação calor latente é aquela dada a energia térmica que, cedida ou absorvida pelo corpo, produz a mudança do seu estado físico. Tá? Então, um corpo de grande dimensão é colocado em contato térmico com 10 gramas de água e 10 gramas de vapor d'água, ambos a 100 graus Celsius. As interações ocorrem à pressão na atmosfera e a temperatura do corpo manteve-se constante em 33 graus Celsius, a temperatura do corpo que está cedendo calor. Tá? Desculpa, que está absorvendo calor. Então, o que acontece? Tem um troço gigantão que está aqui em contato com uma amostra de água líquida e aqui em contato com uma amostra, que eu vou colocar até uma corzinha diferente aqui, de vapor, que também está a 100 graus Celsius. Tá? E aqui o corpo de grandes dimensões, que está a 33 graus Celsius. Ou seja, nessa situação está saindo calor da água para o corpo e aqui saindo calor do vapor para o corpo. Então os dois, a água e o vapor da água, estão perdendo calor para o corpo. O que o cara pergunta? Né? Sendo o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma, e o calor latente de vaporização da água 2.200 kJ por quilograma, a quantidade de energia térmica cedida pela água e pelo vapor são respectivamente iguais a quanto? Então vamos lá, vamos anotar esses valores. Tá? Calor específico da água ele dá em unidade do Sistema Internacional de Medidas. Tá bom? Então vamos lá. Calor específico da água, ele dá como sendo 4.200 joules por quilograma. E o calor latente de vaporização do vapor d'água aí, 2.200 kJ por quilograma.
Tá? Muito bem. O que ele quer saber é quantidade de calor ou quantidade de energia térmica, é a mesma, né? Cedida pelo vapor d'água, tipo, pela água primeiro e pelo vapor d'água depois, nessa ordem, tá bom? Que massa aí? 10 gramas. 10 gramas aqui e a massa aqui, 10 gramas também. Esse valor aqui é a temperatura inicial e esse valor aqui é a temperatura inicial, tá? Os 33 graus Celsius vai ser a temperatura final. Ok? Por quê? Porque o objeto é muito grande e aí ele não vai ter sua temperatura variando por causa dessas quantidades pequenas. Agora, o cara pergunta a quantidade de calor envolvidas. Para as quantidades de calor envolvidas aí, nós temos que lembrar que a água vai só esfriar, mas o vapor d'água vai condensar e depois esfriar. Então vamos fazer separado aqui para a gente não confundir, tá? Para a água, por exemplo, né? Lembre-se que a variação de temperatura da água vai ser de 33, de 100 para 33, ou seja, vai diminuir 67 graus Celsius. Vai diminuir, tá bom? Então, a quantidade de calor da água vai ser massa, calor específico, variação de temperatura. Não esqueçam que no final da resposta ele também tem valores medidos em unidade de sistema internacional. Então ali ele me diz que o cara tem 10 gramas e 10 gramas. 10 gramas. Isso aqui é igual a 0,01 quilograma. Aqui também, 0,01 quilograma. Bom, então vamos ao valor aqui do cálculo. A quantidade de calor vai ser 0,01 calor específico da água. Olha aqui o valor que ele deu. 4.200, né? Joule por quilograma. Isso, joules, não é quilojoules, tá? E aqui, ó, cadê? Variação de temperatura, pode ser em Celsius ou Kelvin, que dá no mesmo, tá bom? Então vai ser menos 67. E aí qual vai ser o resultado disso? Vai ser negativo, porque aqui tem o sinal de menos. 67 vezes 42, 67 42. 67 dá 134, 4 vai dar 268, né? 28 vai 2, 2, 14. 24, 26, isso. Então dá 4, 11 vai 1, 8, 2. Então vai dar menos 2, 8, 1, 4. Agora vamos lá. Esses dois zeros vão aqui, tá? 4.200, 6,7. Então vai ter mais um zero aqui. Tá tudo em joules, né? Joules, ou seja, menos 28 kjoules, tá? Porque as alternativas estão todas em quilojoules. Tá? Aqui vai ser 0,0 mesmo, né? Aqui vai ser 6,7, 0,67. Isso. Então vai ser 2,814 quilojoules. Gramas não, joules. Ok? 2,8. Aqui desse lado, nós vamos fazer o cálculo para o vapor. O vapor, ele vai condensar e depois vai esfriar. Então, a variação de temperatura do vapor também vai ser menos 67 graus Celsius. Mas antes ele vai condensar. E aí a quantidade de calor da primeira parte do vapor vai ser a condensação. Massa, calor latente e vaporização. Tá? Porque ele vai condensar. Ok? Então a quantidade número 1 vai ser o valor da massa 0,01 vezes... Calor latente aqui vai ser negativo porque ele vai perder calor. Então vai ser menos 2.200. E aí quanto que vai dar isso? Menos 2 casas decimais, 22 quilojoules. Porque está em quilojoules já. Então beleza. E a quantidade 2 vai ser exatamente igual à quantidade de calor que a água perdeu.
que vai ser igual a quanto? Menos 2,814 kJ. Logo, a quantidade excedida pelo vapor vai ser igual à quantidade 1 mais a quantidade 2. E quando eu somar essas duas, vai dar menos 24,814 kJ. Tá? Então, eu vou ter como quantidade de energia cedida pela água 2,814 e pelo vapor 24,814, porque me dá como combinação correta a resposta da alternativa letra A. A letra A é a alternativa correta, tá bom? Bom, nessa primeira parte do exercício nós vamos dar uma paradinha aqui, tá, pessoal? E aí a gente volta no segundo tempo de aula para a gente poder resolver as outras que faltam, tá bom? Então fizemos aqui os exercícios 7, 8, 9, 13, 14 e 15. Ainda faltam alguns, vou dividir essa aula em duas partes, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então vamos parar aqui rapidinho e a gente volta no próximo tempo aí, nos próximos exercícios. Falou? Valeu, até daqui a pouco então.